Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Vamos nessa, meus irmãozinhos! Você está ouvindo agora a Terceirona, que chega para uma edição histórica. A quarta rodada da segunda fase foi futebol raiz até não poder mais. Vitórias improváveis, viradas e, obviamente, time garantindo passagem para a Série B. Muita emoção que você acompanha a partir de agora, comigo, além dos nossos jornalistas que estão por todo o Brasil cobrindo rodada a rodada da Série C, Cícero Bringel e João também me acompanham nessa jornada. Como vocês estão, meus irmãozinhos? Salve, belezão, salve, João, salve, salve, amigos da Terceirona, nossa Série C, que está na reta final e muito emocionante. Vamos lá prestigiar, pessoal. Fala, belezão, fala, pessoal que escuta o Terceirona. O campeonato da terceira divisão está indo totalmente contra as nossas apostas, as nossas expectativas, os nossos pitacos. Tá muito doida e doida pro bom sentido, que tá garantindo muita emoção. Uma Série C histórica, eu diria. Chegou a hora. Você ouve agora o Terceirona. Paysandu prova sua força e vence o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa por 3-2. O Belo se complica no Grupo C. São José renasce jogando em casa e vence São Bernardo por 2-1. Segunda vaga do Grupo B fica acirrada. Brusque faz história, vence o Operário lá em Ponta Grossa por 2-1 e se classifica para a Série B. Em jogo da vida, a Amazonas faz 2-0 no Volta Redonda e se coloca como candidato na briga pela segunda vaga do Grupo C. Que beleza! Na tarde do último sábado, pouco depois da chuva estiar, Zeca e Bernô entraram em campo para o terceiro duelo entre as equipes nesta terceirona. Após empate em 2-2 pela 10ª rodada da primeira fase, em 1-1 no terceiro jogo do quadrangular final, os dois times se enfrentaram no estádio Paço da Areia, em Porto Alegre. Mas dessa vez, apenas um dos Santos conseguiu pontuar. E esse santo foi o São José, que venceu o São Bernardo por 2-1 e renasceu na terceirona. E que sensacional esse renascimento, belezão, amigos. Sem dúvida, o pessoal que frequenta o Brick da Redenção, lá em Porto Alegre, tá muito feliz. Inclusive, um abraço pro pessoal que ouve a gente aqui. E para quem não conhece o Brick da Redenção, nada mais é que uma simpática feirinha de artesanato que acontece ao lado do Parque Farroupilha há cerca de 80 anos. E aí, já que a gente está falando de pontos turísticos, para o torcedor do Bernô, eu já recomendo que ele dê uma passadinha lá na Capela da Nossa Senhora de Boa Viagem, que é um dos históricos pontos turísticos de São Bernardo do Campo. Primeiro, para rezar pelo time do ABC, e segundo, porque essa igreja matriz é tão grande quanto bonita. Esse marco histórico da cidade possui uma belíssima arquitetura com lindas pinturas no teto, colunas centrais decoradas e vitrais deslumbrantes. É uma maravilha da arquitetura. Que beleza! No duelo entre São Bernardo e São José, o São Bernardo abriu o placar com o Matheus Oliveira no começo do jogo. Mas o São José empatou com o Fábio Rampi, convertendo um pênalti. A reviravolta veio no final da segunda etapa, com Guilherme Paraíba marcando um gol contra e dando a vitória aos gaúchos por 2-1. Com esse resultado, o São José permanece na luta pelo acesso à Série B. Que reviravolta na tabela. Belezão, quero chamar agora o nosso menino Edu. Edu, você que estava lá no jogo, que viu de perto, o que você achou esse jogo do São José, que ele deu a volta por cima, ele foi calmamente no primeiro tempo, pelo que eu vi na TV, aí você vai analisar, e no final conseguiu uma bela vitória. Me diga lá, esse ressurgimento na tabela do São José, o Zequinha, aí de Porto Alegre. Fala, Cícero, pessoal. Pois é, em 90 minutos de muita entrega, 1 segundo fez toda a diferença, né? São José, então, de um eliminado da segunda fase, passou um forte candidato a conseguir esse acesso. E, realmente, o jogo até não foi tão bonito visualmente, teve vários episódios aí de poucas chances de gol, o que começou um jogo bem disputado ali, com gols logo cedo, aos 4 minutos São Bernardo abriu o placar, depois aos 15 o São José empatou. E ficou um jogo bastante disputado, tanto física quanto mentalmente, mas o São José, no lance final, aos 45 do segundo tempo, conseguiu reacender a esperança, trazer uma parte anímica aí que ficou lutando durante toda a primeira fase
e conseguiu, então, uma vitória super importante no momento decisivo da competição. Sensacional, gente. Do outro lado, eu quero falar com o Jean, que é quem cobre o São Bernardo pra gente. Jean, e mesmo com a derrota, o Bernô ainda é vice-líder do grupo. E agora, sem dúvida, esse grupo ficou muito estranho depois do que aconteceu no último fim de semana. Conta aí pra gente o que você viu, como estão os bastidores e como que foi aí a ressaca desse jogo que, de certo modo, foi algo até, de certa maneira, trágica pro Bernô. Pois é, João, num jogo bem diferente do que vinha sendo as outras atuações de São Bernardo. O Bernô foi derrotado, né, como o Edu falou, por 2-1 lá no Passo da Areia. Jogadores reclamaram do gramado sintético, falaram que não é o terreno que estão acostumados, mas, como ironia do destino, um daqueles caprichos dos deuses de futebol, o Brusque acabou ajudando e o Bernô permanece na segunda posição, mantendo acesa a chama de classificação às semifinais e acesso à Série B. Agora está tudo embolado no grupo B, são 3 times para uma vaga. Vamos aguardar a sequência da competição. Que beleza, gente! Vamos agora ouvir alguns personagens importantes desse jogo. Quero começar com um personagem do lado do São Bernardo mesmo. Quem falou com a gente foi o Silvinho, atacante do Bernô. Vamos ouvir? Até tomarmos o gol, o time estava muito bem, estava conseguindo colocar a bola no chão, apesar do campo ser totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Um campo sintético, mas a gente estava conseguindo colocar a bola no chão, conseguimos alguns contra-ataques. Infelizmente ali, né? A bola acabou pegando na mão do Eduardo, eles conseguiram empatar em um pênalti assim que realmente é complicado. Nosso sonho ainda está mais vivo que nunca, a gente tem um jogo importantíssimo agora contra o finalista, né? Mas a gente sabe da nossa força dentro da nossa casa. Vamos trabalhar essa semana para a gente tentar um grande resultado, para a gente decidir contra o Operário na casa deles. E apesar de ter sido um gol contra, quem começou toda a jogada do segundo gol do São José foi o centroavante Gilvan, que a gente escuta agora. Fala aí, Gilvan! Graças a Deus a gente fica feliz de poder ajudar com a vitória, né? Foi um gol bastante importante pra gente, mantém a gente vivo aí na briga do acesso. Graças a Deus ali eu tive a oportunidade ali de cortar o zagueiro, tentei bater cruzado, desviou no zagueiro e graças a Deus foi pro gol. E voltando de lesão, já tá 100% recuperado aí, pronto pra servir para o Zeca aí na segunda fase até o fim? 100%, graças a Deus, consegui voltar. Infelizmente tive uma lesãozinha aí que me deixou fora por um tempinho aí, mas graças a Deus já me adaptei, já tô bem, tô 100% pra poder ajudar aí nessa briga pelo acesso. Beleza. Vamos olhar pros próximos jogos agora, os próximos confrontos dos dois times. Vamos começar pelo São José. Cícero e Edu, em mais um jogo em casa, o São José recebe o Operário de Ponta Grossa. Briga de cachorro grande, hein? Pois é, para essa próxima partida o São José precisa aproveitar todos os fatores que tem à sua disposição, começando pelo fator local, o fator casa ali, o gramado sintético do estádio Passo da Areia. Gramado esse que o Operário ainda não conhece, não disputou nenhuma partida na primeira fase contra o São José. Então tem que aproveitar essas questões, além da fase ruim do adversário, pode-se dizer assim, que depois de uma excelente primeira fase acabou perdendo a invencibilidade nos seus domínios. Tem 3 pontos, é o lanterna do grupo, ainda que esteja muito embolado. E tem que aproveitar essas circunstâncias aí, porque é um jogo muito duro, assim como foi contra o São Bernardo, mas o São José tem totais condições. Na primeira fase empatou contra o Operário e agora vai em busca de uma vitória contra a equipe paranaense. É isso aí, Edu. E para ajudar o São José nessa recuperação, eu acho que o Operário, eu tenho certeza que ele vem muito cabisbaixo de Ponta Grossa, porque a derrota deve ter abalado mesmo. E eu percebi também que o Fábio Ramp, o goleiro, ele assumiu a liderança do time. Eu acredito que o São José vai dar muito trabalho para o Operário e sairá com uma vitória positiva aí nesse próximo confronto. Fábio Ramp, que conseguiu uma marca histórica aí aos 34 anos, 34 gols na carreira, o goleiro em atividade com mais gols, e um personagem simbólico do São José, o ídolo máximo da equipe. É o líder, sim, é o capitão por muitos anos e vai com expectativas para essa conquista, comandando o São José dentro de campo. Que legal, gente. E do outro lado agora, no outro duelo, o Bernô recebe o já finalista da Terceirona, o Brusque, que tá tranquilo. E agora, é uma tarefa muito ingrata, Jean, encarar esse Brusque fortíssimo, já com acesso garantido para a Série B? E o detalhe, João, é que o atacante Silvinho, depois de 2 meses parado, retornou ao time titular no último sábado. Ele, que é um dos principais nomes desse time do Márcio Zanardi,
deve seguir no time titular, deve estar entre os 11 no próximo sábado contra o Brusque. A tarefa contra o líder do grupo não vai ser fácil para o Bernou, mas o Brusque classificado, o primeiro classificado à Série B de 2024, pode vir com menos força, e aí o poder das arquibancadas levar o São Bernardo aos 3 pontos para manter viva essa chama aí de acesso. Pela primeira vez o São Bernardo conseguir chegar à Série B, a segunda divisão nacional. Meus irmãozinhos, o Bernou vai receber o Brusque em casa e vai contar com a ressaca do Brusque. O Brusque já está classificado para a Série B e eu acredito que a dificuldade que o Bernou vem acontecendo de ganhar as partidas talvez ajude com a ressaca do Brusque e faça uma vitória em casa para ajudá-lo na tabela. Beleza. É isso aí, minha gente. Estamos de olho em mais essa rodada incrível da Terceirona. Vamos que vamos. Que beleza! E o Amazonas aplicou uma vitória por 2 gols de diferença no Voltaço, lá em Volta Redonda. Meus irmãozinhos, a equipe amazonense dominou a partida desde o começo do jogo. Foi uma primeira etapa de poucas oportunidades, mas quase todas do Amazonas. O time estava se sentindo em casa. Ainda na primeira etapa, Renan Castro foi derrubado por Wellington Silva e sofreu pênalti. No segundo tempo, o Amazonas manteve a mesma postura e não só controlou o jogo, como neutralizou simplesmente o melhor ataque da Série C. Diego Torres foi substituído pelo iluminado Gustavo Hermel. O Gustavo entrou em campo e logo no primeiro lance, o camisa 19 aproveitou o desvio no chute do Sassá e ampliou o placar. 2-0 para o Amazonas. A equipe do Amazonas assume a vice-liderança do grupo C do octagonal de acesso, com 6 pontos. Já o Voltaço, que foi ultrapassado ao perder 2 jogos seguidos para a equipe amazonense, fica com 4 pontos na terceira posição. Que jogaço de bola do Amazonas, hein, belezão? Foram lá em Volta Redonda, na casa dos caras, que tem o melhor ataque da competição, diga-se de passagem, enfiaram 2-0 e ainda anularam totalmente o ataque adversário. Festa amazonense em Volta Redonda. Fica aqui uma curiosidade. Volta Redonda teve o primeiro shopping da América Latina, vocês sabiam? Projetado para modernizar o bairro aterrado, o icônico edifício redondo foi desenhado pelo arquiteto Oswaldo Moreira com o nome de Shopping 35 em 1966. O edifício viria a ser o primeiro shopping da América Latina, mas tem um porém. Ele nunca foi finalizado. Esse Volta Redonda teve o primeiro shopping, mesmo não tendo sido finalizado. Manaus, a terra do Amazonas Futebol Clube, teve a primeira universidade do Brasil. Olha aí, a Escola Universitária Livre de Manaus. Começou com 10 cursos agrupados em 5 faculdades: Ciências Jurídicas e Sociais, Medicina, Ciências e Letras e Engenharia Militar. Olha aí que demais. Que beleza. Terceirona em formação, meus irmãozinhos. Que beleza. E agora vamos pro nosso bate-papo com os nossos irmãozinhos jornalistas. Cícero, com quem a gente vai falar primeiro? Agora nós vamos até Manaus, vamos falar com o João Paulo. João, me conta, o que essa onça pintada aprontou em Volta Redonda? E o Sassá saiu de campo cantando a marchinha sassaricando. Me conta aí, meu querido, me conta tudo sobre esse jogaço. O Amazonas foi totalmente superior dentro de campo, neutralizou a saída de bola do Volta Redonda dentro de casa, marcou muito bem a linha de passe, a bola não conseguia chegar nos atacantes do Volta Redonda, que são os atacantes que marcaram mais no campeonato. Taticamente foi melhor. Em relação também à precisão de passes, finalizações, também teve mais frieza. E o Volta Redonda, apesar de ser uma equipe muito forte em casa, o Amazonas acabou que merecendo esse resultado, percebivelmente. A nível nacional, todos viram que o Amazonas está vivo nesse campeonato. Agora eu queria ouvir o outro lado, o Iago Almeida, nosso jornalista, que cobre o Voltaço aqui na Terceirona. Iagão, ainda dá para o Voltaço, mas o que está acontecendo com o melhor ataque da competição? Os caras simplesmente pararam nessa segunda fase? Ninguém sabe o que está acontecendo, né, com o Volta Redonda. O time foi bem na primeira fase, começou o quadrangular com uma vitória e um empate, agora 2 derrotas seguidas, perdeu aí uma invencibilidade de 10 jogos, vinha de 8 vitórias e 2 empates, e o elenco parecia muito abatido dentro de campo, não conseguia reagir, os jogadores não conseguiam criar uma jogada que fosse, não levaram nenhum perigo ao Amazonas. O técnico mexeu como pôde, mas não adiantou. A torcida foi para o estádio, a gente via 500
torcedores indo aos jogos do Volta Redonda, agora quase 4 mil pessoas lá no estádio, mas o que prevaleceu foram os gritos de time sem vergonha, os torcedores gritando com o técnico, os jogadores, muita falta mesmo de paciência com a equipe nesta decisão. Praticamente foi uma decisão depois de 2 jogos, né? Mas eu acho que o jogo continua aberto e Volta Redonda tem sim chance. O Iago também trouxe uma sonora bem legal pra gente. Quem falou com ele foi o Flávio Braga, mais conhecido como Fubá, que trabalha na administração do estádio Raulino de Oliveira. E é torcedor do Voltaço há mais de 40 anos. Também foi conselheiro do clube e treinador do time feminino de futebol. Já foi, meus irmãozinhos. Vamos ouvir Fubá agora. A cidade de Volta Redonda está assustada até hoje. Se passaram 2 dias e a gente não está acreditando na péssima partida que o Volta Redonda jogou aqui dentro de casa. Perdendo o Amazonas de 2-0, já que tinha perdido lá de 2. E aqui nós estamos esperando uma vitória, que poderia colocar a gente numa posição muito boa no campeonato. Mas felizmente aconteceu esse acidente, a gente perder de novo o Manaus. Meus irmãozinhos, e na próxima rodada, já falando aí dos próximos confrontos, o Amazonas vai enfrentar o Paysandu lá na Curuzu, enquanto o Voltaço vai até João Pessoa enfrentar o Botafogo da Paraíba. Eu queria perguntar para vocês, o que esperar desse desfecho em busca do segundo lugar do grupo, gente? Bora lá, João, bora lá, belezão. Olha, o Amazonas vai seguir até Belém para enfrentar o Paysandu. E eu acredito que o Paysandu vai sacramentar a classificação contra o Amazonas. Não vai perder a chance e vai fazer uma bela vitória. E o Amazonas vai deixar para decidir em casa a possível classificação, segundo o João, para a Série B. E quanto ao Belo, o Belo ele não tem outra alternativa não ganhar do Volta Redonda, pelo menos de 1-0, porque ele deve estar muito mal com a torcida, muito mal com a diretoria, o ambiente deve estar péssimo. Não, são os 2 times, né? Os 2 times estão com problema com a torcida e os 2 times têm o histórico de que nunca dá certo, quer dizer... Pode dar certo pros 2, vai dar empate. A vantagem é fator casa, no meu ponto de vista. Beleza, eu acho que empata. Eu acho, Iago, que a vantagem vai ser do Belo, porque joga em casa. Então essa é a minha opinião e agora eu vou deixar com vocês aí. Vamos lá, João, fala pra mim aí. O Amazonas ele tem uma semana aí de muita confiança por parte de jogadores, torcida. Veio um retrospecto não era bom contra o Volta Redonda, esse retrospecto foi revertido. Da mesma maneira com o Paysandu, o retrospecto também é negativo e existe essa busca pela vitória. E o Amazonas ele quer chegar nessas finais, não somente buscar o acesso, é o que eles estão mirando dentro dos bastidores. Olha, a pressão é grande para o Volta Redonda, é o jogo da vida e morte aí contra o Botafogo da Paraíba. Se o Voltaço perder o próximo jogo para o Botafogo e o Amazonas vencer contra o líder Paysandu, já não vai ter mais chance aí para o Voltaço. Então, o negócio é vencer. Para mim agora é se preparar, mudar a estratégia de jogo aí para tentar surpreender o adversário, coisa que o Volta Redonda não consegue fazer 3 jogos, né, surpreender, e o Voltaço vai com sangue nos olhos, pressionado pela torcida e sabendo que só a vitória que interessa contra o Lanterna do Grupo CI, beleza? Beleza. Vamos ficar de olho nessa próxima rodada, meus irmãozinhos. O Amazonas e o Volta Redonda tem muito para mostrar no próximo jogo. Que beleza! E no Germano Krieger teve vitória do Bruscão de virada em cima do Operário Ferroviário. O Fantasmão fez valer o fator casa e foi pra cima, abrindo o placar ainda no primeiro tempo com Trellis, após desvio de William Machado em cobrança de escanteio aos 9 minutos da primeira etapa. O primeiro tempo foi do Operário, mas na segunda etapa quem buscou o jogo foi o Brusque, mas sem sucesso. O drama do Fantasma começou logo no final do jogo, quando os jogadores do Brusque reclamaram de um pênalti e um toque de mão de Godoy. Com a ajuda do VAR, o árbitro Marielson Alves Silva acabou marcando a penalidade. Olávio, que entrou ao longo do segundo tempo, foi o responsável por pegar a bola, bater no lado esquerdo do goleirão do Fantasma e deixar tudo igual no placar. O jogo já passava dos 50 minutos do segundo tempo, quando Diego Tavares arrancou desde o campo defensivo, roubou a bola e sofreu um novo pênalti. Olávio foi mais uma vez para a cobrança e virou para o quadricolor, que garantiu no Germano Krieger o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Que jogo, hein, gente? O Fantasmão tentou, mas a festa lá em Ponta Grossa foi do Bruscão, beleza? E você já se perguntou por que Ponta Grossa se chama assim? A cidade recebeu esse nome por conta de suas características geográficas. Existem relatos
dos tropeiros, que afirmam que eles se referiam ao local como Capão da Ponta Grossa. O nome se deve às altas colinas e aos capões de mato, visto de longe nos arredores da cidade, que literalmente formavam pontas grossas. É isso aí. Beleza, João. Já vamos chamar os nossos irmãozinhos jornalistas, o Crisan e o Bida, para trazerem mais informações sobre o jogo. E que jogo, meus irmãozinhos! Teve festa dos jogadores do Brusque em Ponta Grossa e dos torcedores lá na cidade de Brusque. Cidade que é conhecida como berço da fiação catarinense e a cidade dos tecidos, já que foi lá em Brusque que se iniciou um dos maiores polos têxteis de Santa Catarina e do Brasil. Belezão. Acesso conquistado ano que vem, o Bruscão na Série B. Isso aí já é realidade. E a festa lá em Brusque não tem hora para acabar. Que maravilha, que beleza. Crisan, me conta, Crisan, o que aconteceu no Germano Krieger? Que virada sensacional do Brusque. A bela vitória do Brusque, a classificação para a Série B, e o Brusque já está na final da Série C. Me conta aí, Crisan, você que faz a cobertura do clube todo dia. Realmente, Cícero, o sentimento de dever cumprido de uns jogadores e da comissão técnica que se entrega realmente. A gente sabe, os torcedores do Brusque sabem também que é uma equipe que se entrega nos minutos finais principalmente, porque nos últimos jogos foi assim e lá no Germano Krieger não foi diferente. Realmente é uma confiança por parte da diretoria, é uma confiança por parte do elenco, porque é um grupo muito fechado. E até recentemente, o atacante Guilherme Queiroz também deu uma entrevista falando e confirmando que os jogadores estão com salário atrasado, mas mesmo assim eles confiam na diretoria e confiam que a equipe ela sairia dessa situação. Eles confiavam que a equipe ia confirmar o acesso e não foi diferente. É a vaga lá no Série B do ano que vem e a vaga na final da Série C desse ano. Beleza, meu irmãozinho Crisan. Bem, mas agora eu quero ouvir o Bida, nosso jornalista, representante que acompanha o Operário Ferroviário. Com mais um vacilo na reta final de partida, hein? O Operário cai para a última colocação do Grupo B, com 3 pontos e fica em situação delicada para buscar o acesso à Série B do ano que vem. Para subir o time ainda só depende dele mesmo, mas é obrigado a vencer os 2 compromissos que tem pela frente, contra o São José fora de casa e o São Bernardo em Ponta Grossa. Bida, ainda dá pro Fantasma? São 2 partidas não tão difíceis assim? Fala, pessoal. Depois de um primeiro tempo, arrasador, forte e animado, o Fantasma, na segunda etapa, novamente, ele mostra aí uma falta, de concentração. Ele acaba tendo esses apagões no final da partida e muitos erros. Muitas vezes, os atletas, eles acabam ali errando em atitudes. O técnico mesmo também já mostrou alguns problemas em substituições e faz com que o Fantasma nos últimos minutos não consiga assegurar grandes resultados. Nas arquibancadas o sentimento foi de muita decepção, revolta e incredulidade com mais uma derrota do Fantasma na Série C. Gente, e para completar aqui a nossa análise, o Crisan ainda falou com o técnico Luizinho Lopes do Brusque, logo depois do apito final, e a gente ouve agora. Hoje foi um jogo gostoso de trabalhar, independente se ganhasse ou não. É o jogo que mexe, é o que me fascina, é o que me motiva, é o que me instiga, porque eu via grandes possibilidades da gente conseguir criar várias situações, porque tinha muitos espaços no campo. Eles continuaram marcando a gente de alto, mas continuaram subindo as linhas, todo passo para trás, toda bola nogueira, o time deles alto dentro do nosso campo. Tava bom de estudar o jogo, de criar situações desconfortáveis para eles também. Precisava a gente acreditar. Eu particularmente gostei muito de vencer esse jogo hoje. 2 equipes que buscam gol, que marcam alto o tempo todo. Você não vê ninguém ali em bloco baixo esperando o adversário. Beleza. E do lado do Operário, o Bida trouxe pra gente uma sonora do Guanais, técnico do Fantasma. Vamos ouvir? Em relação ao jogo, não adianta eu falar que foi bom, que isso, que aquilo, que criou um monte de oportunidade, porque perde o jogo. Então nós falhamos. Eles chutaram, eles tentaram, tem um goleiro ali que pega, tivemos mais de 10 finalizações no primeiro tempo. Esse é o ponto, tem que fazer realmente o gol. Tem que fazer o gol. Ao mesmo tempo tem determinados lances que é lance de definir. E aí o que acontece? A gente vai conduzindo o jogo, buscando trabalhar e tentar fazer o segundo gol, porque era importante tentar uma vantagem. Só que instintivamente começa a recuar, não é pedindo pra nada. Em nenhum momento, quanto mais alto a gente estiver no campo, é melhor. Bida, até entendo que o técnico tenha razão nessa análise dele, mas ele deveria ter feito isso nos bastidores. Ele não pode, depois de um jogo desse, colocar a torcida contra os jogadores. Quer dizer, a culpa é dos outros, não é dele, que perdeu o controle do time. Se o seu jogador não tá fazendo o que você pediu, a culpa é sua.
Ele é o comandante, ele que ajuste isso. Então eu só acho muito ruim o técnico colocar a torcida contra os jogadores em uma hora que ele tinha que fazer, ainda que essa análise esteja correta, ele tinha que fazer internamente. Não pode colocar a torcida contra os jogadores. Mas, gente, o importante é o seguinte: no próximo sábado temos um Brusque já garantindo, indo até São Bernardo do Campo enfrentar o Bernô. E um Operário que precisa vencer viajando até Porto Alegre para enfrentar o São José. Eu gostaria de ouvi-los. O que a gente vai esperar desses jogos? O Brusque vem com tudo ou vai vir tranquilinho agora, comemorando? E o Operário vai pra cima? O Brusque vem de ressaca. Eu acredito que ele vai amargar uma derrota em São Bernardo, porque o São Bernardo vai dar o tiro final dele na competição. Eu tenho uma sugestão de placar aqui de 1-0 pro São Bernardo, devido à ressaca do Brusque. E depois volta para casa, ganha, consagra e tem uma grande chance de ser campeão da Série C. Então eu vou opinar aqui que o São Bernardo vai ganhar de 1-0. Por diversas circunstâncias que a gente já conversou lá atrás, o São Bernardo tem uma empresa, tem dinheiro, nunca é tarde para se recuperar. E o Brusque vai dar uma descansadinha. Já o Operário, não acredito que ele vá fazer um bom jogo em Porto Alegre, de maneira alguma. O São José vem com um time mais unido, apesar de ser um time menor, o do São José está um time mais fechadinho. Entendeu? E o Operário ele vai totalmente bagunçado para Porto Alegre. Então eu acredito também que o São José fará um bom resultado lá no Passo da Areia, será 2-1 para o São José. Ou seja, eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que você está sendo contra os nossos dois jornalistas. Você está falando para os nossos dois jornalistas que o time da cidade deles vai perder. É isso mesmo? Crisan e Bida, vocês concordam com isso? Olha, eu concordo, tá? Porque como eu acho realmente que na sexta-feira que o Brusque vai lá para São Bernardo, ele vai realmente só para cumprir a tabela. Não dá para dizer que a temporada do Brusque acabou, porque realmente ele ainda tem uma final ainda pela frente. Mas, por enquanto aqui é só para cumprir a tabela e realmente, como o Cícero falou, eles estão de ressaca. E aqui em Ponta Grossa, a dúvida permanece, né? A gente deve ter um time alternativo ou deve ser o mesmo time que entrou contra o Brusque. Ainda não se sabe o que Rafael Guanás deve fazer para o próximo jogo, a partida que será em Porto Alegre. O futuro depende apenas do Operário para conseguir esse acesso para a Série B. E isso é um pouco complicado. O torcedor fica receoso aqui em Ponta Grossa, já que o time dependia de si, foi eliminado do Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil neste ano. Mudanças devem acontecer no time para o próximo domingo. E uma coisa é certa, o elenco é bom, mas não é decisivo. Beleza. É isso aí, meus irmãozinhos. Crisan, Bida, muito obrigado. E vamos em frente, que a terceirona ainda não acabou. Que beleza! Sobrou emoção na partida entre Botafogo da Paraíba e Paysandu. Pela quarta rodada do octagonal da terceirona, realizado no final da tarde do último sábado em João Pessoa, na Paraíba, o placar terminou em 3-2 para o Papão da Curuzu. Mas o jogo teve literalmente de tudo: expulsão, gol anulado, pênalti defendido, virada do placar e lei do ex. Pelo amor de Deus, quanta emoção! E fora de campo, gente, na culinária, a disputa também é acirrada entre Botafogo da Paraíba e Paysandu, ou seja, João Pessoa contra Belém do Pará. Em Belém do Pará, temos a maniçoba, um prato típico local. Em João Pessoa, temos o rubacão. A maniçoba é uma iguaria preparada com folhas tenras de mandioca trituradas e acrescidas de carne suína e temperadas com alho, sal, louro e pimenta. Já o rubacão é composto por feijão verde, temperos verdes, arroz, leite de vaca, leite de coco, queijo coalho e carne de sol. E aí, Cícero, de primeira, rapidão, rubacão ou maniçoba? Agora é o seguinte, você quer matar minha fome com essas duas culinárias? Eu não conheço, nunca fui lá, mas eu vou matar minha fome com frango com polenta, que é a culinária top do ABC Paulista, lá de São Bernardo do Campo. A partida em João Pessoa foi dramática e com requintes de grandes decisões. O Belo abriu o placar com Pipico antes mesmo do primeiro minuto. O Paysandu perdeu um pênalti em cobrança de Mário Sérgio, defendida por Mota. Mas ainda assim foi pra cima, empatou e virou com gols de Edilson e Vinícius Leite. Ainda no primeiro tempo, Pipico mais uma vez deixou sua marca, empatando novamente para o Botafogo. No segundo tempo, Robinho desempatou para o Paysandu, dando números finais à partida, 3-2 para o Papão. Mas, ainda antes do apito final, o Belo teve um gol invalidado corretamente pelo VAR. E só um fato
aleatório aqui, a gente ainda teve um lance cômico, no mínimo, trazido pelo Tilon, que é o nosso setorista aí que cobre, o jornalista que cobre o Paysandu. Após o fim do primeiro tempo, houve um princípio de confusão ali entre os integrantes dos dois bancos de reserva e o principal responsável por tentar apartar a briga foi o xerife. É isso aí mesmo. O mascote do Botafogo afastou os membros da comissão técnica do Belo e ainda ajudou a conter ali alguns jogadores do Paysandu. Com um xerife desse, acho que já dá para falar que a cidade está segura, gente. Durmam em paz. Ó, quem acompanhou o Botafogo da Paraíba nesse jogo foi nosso jornalista Igor Paixão. Igor, resultado nada bom pro Belo, hein? Olá, amigos da bancada. É mais um jogo que o Botafogo teve a chance de sair bem, de sair pontuando, sair até mesmo com a vitória e chegar nessa reta final do octogonal com chances reais de subir, com chances mais claras e que deixe escapar. O Botafogo, além de a zica, tem o Pipico, que fez os 2 gols na partida, mas, assim, é muito complicado. Já junta a zica do Botafogo quando o Pipico, fica um negócio quase que insuportável no Almeidão. Insuportável para a torcida, insuportável para a diretoria, insuportável até mesmo para quem mora em João Pessoa. Porque quem estava andando na rua na noite do sábado e viu que o clima não estava legal. Era a gente literalmente falando que iria queimar a maravilha do contorno se não subir. E não estou nem brincando, foi literalmente isso que eu ouvi quando saí para a farmácia. A torcida do Botafogo está revoltada e o Surian vai ter muitos problemas se não conseguir ajustar essa equipe. E quem chegando em João Pessoa foi o Paysandu. O Papão chegou arrasando, conquistou uma vitória histórica, está apenas a 1 ponto da classificação para a Série B. E agora, Tilon, me conta, você aí de Belém, como estão as coisas, novidades e a alegria dessa grande vitória do Papão? Olá, pessoal da Terceirona. Cara, Belém está em festa desde o último sábado. A vitória fora de casa contra o Botafogo praticamente garantiu a vaga para a próxima fase para a Série B, garantiu o acesso depois de 6 anos amargando a Terceirona. Então, Belém está em festa, começou começou sábado, domingo, continuou esses dias, e mais festa era pela atuação do time. Foi uma atuação assim muito serena, muito tranquila, levou um gol antes de 1 minuto, perdeu um pênalti que sou artilheiro, mas o time não se abalou, continuou tranquilo, foi levando o jogo, foi criando as oportunidades, marcou 3 gols e levou um gol no finalzinho, infelizmente um gol bem anulado pelo VAR, e o Paysandu conseguiu manter a cabeça no lugar até chegar ao resultado que lhe era favorável. Gente, e é a hora da gente falar dos nossos personagens, né? Eu acho que hoje é um dos personagens mais incríveis que a gente já viu aqui, que é o Pipico. O Pipico que já rodou por vários clubes, jogou em time grande, time de menos expressão. E o Pipico tem uma coisa ali que persegue ele, que é uma maldição. Por mais que ele se esforce, por mais que ele jogue bem, por mais que ele faça gols, e o pessoal aqui tá deixando muito claro que ele não faz corpo mole, que por onde ele passa ele é sempre muito bem quisto, é um jogador que se entrega, mas as coisas não dão certo para ele. E a gente vai falar hoje de um personagem que é o Caio Vitor, na verdade, né? Que é torcedor do Santa Cruz e que vem falar do Pipico, do tempo que o Pipico passou lá no Santa Cruz e o Pipico que agora tá no Botafogo, e o Botafogo tá com toda uma situação que as coisas não acontecem positivamente pro time. Então vamos lá ouvir o Caio Vitor e depois repercutir um pouco mais dessa situação aí, dessa maldição que assombra o Pipico. Pipico é muito zicado, mano. Eu nunca vi um jogador tão, vamos dizer que amaldiçoado como é o Pipico, mano. Ele pode fazer 2 gols no jogo que o time não ganha, velho. Difícil, mano. O cara nunca ganhou nada, mano. E onde chega, amaldiçoa o time. No Santa Cruz mesmo, mas só foi a misericórdia, velho. Fez o gol dele lá, uma boa parte inútil. Um exemplo foi na Copa do Nordeste, velho. Ele fez 2 gols em tempo normal, foi pros pênaltis, perdeu e perdeu o pênalti ainda. É difícil, mano. E galera, o Tilon trouxe pra gente uma sonora do jogador do Papão, o Robinho, que vem atuando bem demais nos últimos jogos e somando, inclusive, gols e muitas assistências. Vamos ouvir. Fala, torcida bicolor, tudo bem? Passando aqui para agradecer vocês pela festa de ontem. É uma coisa inacreditável. Eu só tinha visto uma vez, e quando eu tinha sido campeão, nunca tinha visto da maneira que foi ontem, uma loucura, coisa de doido mesmo, mas foi linda a festa, meus parabéns. Passando aqui de novo para agradecer vocês
e dizer que a gente vai trabalhar muito essa semana, vocês podem ter certeza, a gente vai trabalhar muito essa semana para domingo, essa festa ser melhor ainda. Valeu, um forte abraço, saudações bicolores aí, tamo junto, vamos nessa. É isso aí, meus irmãozinhos. Vamos agora falar dos próximos duelos e ouvir o que os nossos jornalistas e o Cícero têm a dizer sobre as duas próximas partidas. Vamos começar pelo Paysandu, que recebe o Amazonas em casa. E agora, sai o acesso? O Paysandu volta a campo no próximo domingo para receber o Amazonas no Mangueirão, mais uma vez lotado, já não tem mais ingresso, 50 mil torcedores. E pode entrar em campo já com o acesso na mão, desde que dê Botafogo ou empate contra o Volta Redonda no dia anterior. O time, fora o Éder dos Anjos, que foi expulso, não tem nenhum desfalque, ele vai inteiraço para o time, a torcida em peso, já comemorando. Então, o roteiro da festa está tudo pronto. O clube deve, inclusive, preparar o próprio Curuzu para os torcedores que não vão conseguir ingresso. Deve ter uma fanfest lá com telão para todo mundo comemorar. A festa está pronta, o time completo, embalado e promessa de festa no Mangueirão. Meus irmãozinhos, acesso sim, o Paysandu conquistará o acesso no próximo jogo. Inclusive, a diretoria já mandou fabricar uns cartazes que vai estar escrito assim: cardíaco não, vai ser proibido o cardíaco entrar no jogo, porque o jogo vai ser de arrasar. O meu palpite será 3-2 o Paysandu, 5 jogos, gol atrás de gol, e no final consagra o Paysandu vitorioso da partida e com o acesso à Série B e finalista da Série C. Já pro Botafogo da Paraíba, é jogo de vida ou morte. Porém, o Botafogo enfrenta os dois concorrentes direto à vaga e depende só dele para se classificar. O Botafogo recebe o Volta Redonda. Igor e Cícero, dá para buscar esse acesso ou o negócio já está muito difícil? Fala, João, a situação é a seguinte, o Botafogo. A equipe vem no famoso desespero por não conseguir vencer em casa, não conseguir vencer fora, tomar gol nos finais das partidas e outra, vai enfrentar uma pressão absurda das organizadas, que já falaram que não irão comparecer à partida devido à atuação contra o Paysandu no último jogo e que não quer ver ninguém uniformizado no jogo. E a questão vai além, porque cobram a diminuição do preço dos ingressos, que, sinceramente, pagar R$60 na arquibancada só pela sombra eu acho bem caro. E outra coisa, o Volta Redonda tem uma equipe muito encaixada, que geralmente não dá tanta brecha para o azar, apesar de com o Botafogo ter essa zica de não conseguir subir, mas eu acredito numa vitória do Volta Redonda no Almeidão e que o Botafogo acaba sendo eliminado dentro dos seus domínios. É triste, é complicado, é melancólico para o Botafogo, mas a verdade é só essa, e eu não estou aqui para mentir para o torcedor. Infelizmente, o Botafogo ficará de fora da briga pelo acesso com rodada de antecedência. Igor, meu menino, meu palpite será um palpite solidário. Vou apostar em 1-0 para o Botafogo, porque o Volta Redonda também não virá bem para o Almeidão. E eu quero te dizer que aquela passagem que eu ia rasgar, não rasguei não. Troquei para Belém do Pará. Nós vamos assistir a final com o Paysandu em campo. Aquele abraço, meu querido. Beleza. É isso aí, meus irmãozinhos. Vem uma rodada emocionante demais por aí. Fiquem ligados. Que beleza! Agora chegou a hora dos palpites para a próxima rodada. A penúltima rodada dessa segunda fase da terceirona, meus irmãos. No sábado teremos o São Bernardo recebendo o Brusque, lá em São Bernardo do Campo, às 16 horas. Quem chega melhor para esse confronto do grupo B? Chegar melhor é difícil, eles vão chegar pela tabela, porque o São Bernardo foi a decepção na última rodada. E o Brusque, ele é o cara do campeonato, né? Mas eu acredito que os jogadores vão dar uma relaxadinha, porque ninguém é de ferro. Muita pressão, muito jogo pegado. Ele vai dar uma aliviada e o São Bernardo, por necessidade de pontos de jogar em casa, faz 1-0. Eu acredito que o Brusque entre com outros jogadores, dê descanso para os seus principais. Mas isso não significa que o Brusque é um time que vai estar fraco por causa disso, porque vai estar todo mundo animadíssimo. O que me chama a atenção só é se o São Bernardo vai conseguir reagir da forma que ele precisa reagir. Porque a tendência é o Brusque jogar lá atrás, mais tranquilinho, e pegar um contra-ataque que o favoreça. Por isso eu acredito que o Brusque, nesses contra-ataques, consegue vencer a fraca defesa do São Bernardo. Então o meu palpite é 2-1 para o Brusque. Eu já acho que, apesar de nada dizer, a gente ter conversado com o próprio Crisan aqui, que é o nosso jornalista que cobre o Brusque, de que não tem nada confirmado, mas também acho que os principais jogadores não vão jogar. Se eu fosse
o técnico do Brusque não colocaria os principais jogadores, e o São Bernardo precisa dessa vitória, não tem muito como escapar disso. 2-1 para o São Bernardo na Bacia das Almas. O que eu pergunto pro Cícero só em complemento, Cícero, é o seguinte: o que você acha que é uma atitude sábia do técnico do Brusque? Ele preservar os jogadores para uma final daqui algumas rodadas, ou ele manter a equipe unida e a garra e os jogadores concentrados para essa final possível que o Brusque vai jogar? Concentrados todos estão, porque, como a gente fala no futebol, o time deu liga. E ele colocando os reservas, não vai perder a força, só que o reserva tem uma capacidade menor de futebol. E ele, para mim, ele preserva o grupo principal para fazer a última partida do campeonato em casa, ganhar e fazer a festa total. Até porque se der um hiato muito grande, ele perde ritmo de jogo também, né? E não é interessante você deixar jogador tanto tempo sem jogar bola. O jogador tem que jogar. Entendeu? Ainda no sábado, às 18 horas, teremos Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. Lá no Almeidão, pelo Grupo C. Mesmo estando em último lugar no grupo, o Belo ainda pode conquistar o acesso. Matematicamente é possível. Mas precisa vencer os 2 últimos confrontos. Contra o Voltaço, quem leva a melhor, meus irmãozinhos? Quem leva é o Belo. Agora, o melhor ou a melhor, ou os melhores eles não são. Infelizmente se perderam nessas rodadas e tá muito feio o futebol de ambos os clubes. Eu vou apostar no Belo pelo fator casa. Eu também vou pelo Belo fator casa. Eu acho que o fator anímico do Volta Redonda acabou, assim. É um time que não se acha, não acha bola, ninguém se encontra dentro de campo, e o Belo tá também, vai com o ímpeto do desespero, né? Aquela coisa de eu preciso ganhar. E fora de casa, o Voltaço não vai conseguir nem fazer um golzinho sequer. Eu vou de Belo 1-0 em cima do Voltaço. Olha, eu acredito que vai ter um empate com muitos gols. Vai ser uma partida de 2-2, porque os dois times vão correr atrás do resultado e vão abrir suas defesas. Então por isso vai ser um jogo de muitos gols. O que eu quero lembrar só pra vocês é que a pontuação no grupo C, ela é muito próxima. O Paysandu garantiu a sua vaga com os 10 pontos. Matematicamente ainda precisa de 1, mas praticamente classificado para a Série B, né? E o Amazonas tem 6 pontos, Volta Redonda 4 e o Botafogo 3. Ou seja, se você tem mais 2 rodadas, são 6 pontos. O Botafogo, que tem 3, vai para 9. Entendeu? Então não é muito complexo para nenhum time. É a capacidade de resistência que as equipes vão ter que ter entre si. Mas eu acredito que é um jogo de muitos gols, porque os times vão para cima e vão abrir seu flanco. Então meu palpite é 2-2. Belezão, quanto faltar 2 rodadas, 6 pontos, tem muita oportunidade de mudança na tabela. Mas lá atrás, na segunda, terceira rodada, a gente sentia os times mais fortes, com mais possibilidade de reação, e não ocorreu. Então eu acho que mesmo faltando 2 rodadas, não vai mudar muito o que já está aí, do primeiro e segundo colocado, os virtuais classificados e os virtuais finalistas. Também no domingo teremos Paysandu e Amazonas no Mangueirão. E se der papão, teremos a final definida contra o Brusque. E aí, meus irmãozinhos, quem chega melhor para esse jogo complicado, que é quase uma semifinal, né? Jogo de Série B, como a gente tem falado, né? Impressionante a competência dos 2 times. O Amazonas trocou o treinador e reagiu. Impressionante, né? A gente achava que ia sentir uma certa dificuldade de ajustar o time, mas o treinador conseguiu ajustar. E é o que eu falei durante o programa, né? É proibido para cardíaco esse jogo. Eu vou de 3-2 pro Paysandu, e festa total, e festa no Mangueirão, festa na Curuzu e Paysandu na Série B do ano que vem. Eu também acho muito difícil o Paysandu não estar na Série B ano que vem. E o que o Paysandu conseguiu, na verdade, é ter uma casa cheia, que para a Série C, 50 mil pessoas, eu repito, na Série C, é um negócio absurdo, um negócio assim, fora do comum, é jogar com 13 jogadores dentro de campo, é muito complicado. E aí você pega o Amazonas, que o nosso jornalista João Paulo até falou, que foi um time que estava decepcionando, porque colocaram dinheiro para esse time subir. Então é um momento de reação do Amazonas, e é um momento, na verdade, que na minha opinião, o Amazonas não vai conseguir reagir, porque o Paysandu vai sagrar essa classificação. Eu vou de 2-1 para o Paysandu, muito pelo momento do Paysandu, que tem um apoio absurdo da torcida e que joga empurrado e faz diferença. Então,
2-1 Paysandu em cima do Amazonas e a final vai ser Brusque e Paysandu. Olha, eu tô acreditando que o Paysandu realmente passa por cima do Amazonas, mas o problema é que o Amazonas tem o Sassá, que é o artilheiro do campeonato. Então eu acho que ele deixa o seu gol, garante a sua posição de artilheiro da Série C, mas o resultado final é Paysandu mesmo, 2-1, com festa na Curuzu. No domingo, o São José recebe o Operário lá em Porto Alegre, às 16 horas pelo Grupo B. E aí, meus irmãozinhos, o que podemos esperar desse confronto em um grupo em que a pontuação tá acirradíssima? São Bernardo com 4, São José com 4, Operário com 3, crise no Operário, São José crescendo. Como é que vai ser esse jogo, hein? Você acabou de falar. A crise que o Operário se encontra e a vitória do São José contra o Bernô trouxe uma nova oportunidade para o São José ranquear aí. Então eu vou de São José 2-1. E eu venho elogiando muito o goleiro, o Fábio Ram, porque ele é o líder em campo do time e líder fora de campo. Líder em campo, líder fora de campo, bate pênalti. Na atualidade é o goleiro em todas as divisões que mais tem gol na carreira, né? Depois que o Ceni parou aí de atuar nos gramados. É difícil porque você fala assim, o que você acha desse jogo? Eu já não acho mais nada. Porque para mim o Operário era um forte candidato, o São José era o bônus round, todo mundo ia bater, e agora tá aí o São José brigando contra o Operário para a segunda vaga. Eu aposto no fator casa, é o que me ancora nessa opinião, e aposto que o São José vai fazer 2-0 em cima do Operário, que ainda falo, algumas rodadas atrás, para mim era o futebol mais bonito que eu via jogar. Você pega as duas primeiras rodadas, a primeira rodada, né? O Operário fez uma estreia muito boa. Olha, o Operário, ele vai se resgatar. É um clube estruturado. Eles estão assustados com o que aconteceu, assustados com a presença da torcida, com a pressão, com as possibilidades. E eu acho que ele resgata essa estrutura do Operário. E o Operário sai lá de Porto Alegre com 2-1 para garantir a sua subida para a Série B. Belezão, aquele chavão que a gente gosta de falar e falamos sempre durante o programa, é o futebol da terceira divisão. Tudo a ganhar, nada a perder, né? Que situação bacana que tá os clubes, né? Vamos nisso, Cícero, porque a Terceirona está com tudo. Que beleza! E assim terminamos mais um Giro pela Terceirona. A penúltima rodada da segunda fase vai ser demais, meus irmãozinhos. Um muito obrigado a todos vocês que contribuíram e participaram desse nosso bate-papo de hoje. Nós da Terceirona estamos aqui toda semana, até o fim da nossa querida Série C, trazendo todas as notícias e emoções a cada rodada. João, Cícero, muito obrigado, meus ouvintes, meus irmãozinhos. Um abraço. Maravilha, Belezão. Maravilha, João. Grande abraço para todos os nossos ouvintes amigos da Série C, a Terceirona, que está maravilhosa, mas infelizmente está chegando à final. Vamos lá, pessoal. É isso aí, gente. Mais uma super rodada e muito ansioso pela rodada da frente. A gente se vê semana que vem. Muito obrigado aí por você que acompanhou. Um grande abraço e até a próxima. É assim que a gente termina esse Giro pela Terceirona. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Que beleza! Você ouviu a Terceirona, uma produção Foda Corp e Estúdio BB Gigante.